Glória a Deus, aleluia. Exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de louvor. Amém? Estamos aqui nesta noite reunidos para cultuarmos e bendizermos o santo nome do Senhor em mais um culto de ensino, onde temos a certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente conforme a palavra dele nos ensina, e sabemos que iremos aprender algo vindo do céu pelo nosso maravilhoso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor, meu Deus. Toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Fortalece a tua igreja, dá sabedoria e entendimento, Pai. Protege-nos, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. A irmã assista com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino número 8. Glória a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoará nela, Ele só, e pelos seus santos sempre zela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há complacido, nele só, na sua glória minha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um filho. Glória a Deus, aleluia. Nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 175.
Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos no caminho 303. 303. Glória a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus.
Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas, pois só por meio do sangue de Cristo Jesus há salvação para os pecadores, para toda a raça humana. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja que venha se colocar de pé e abrir vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20, e estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 17, como é de costume desta igreja. O título nos diz assim: Os 10 Mandamentos. Glória a Deus por isso. O versículo 1, ele nos diz assim: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Eterno Deus de maravilha e de bondade, honra e glória e louvor para ti, Senhor. Obrigado por esta bendita palavra. Que a tua vontade venha a ser feita em nossas vidas. Toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, nos ensina a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar. Queridos, nesta noite o Senhor nos deu um tema do ensino que nos diz falsidade.
Veja que o versículo 16 de Êxodo capítulo 20 nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o tema do ensino nos diz falsidade. Falsidade é hipocrisia, é uma fraude, é a alteração da verdade. Portanto, a pessoa que fala falsamente, ela é hipócrita, ela é uma fraude, ela está alterando a verdade. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 e o versículo 24: desvia de ti a falsidade da tua boca. O Senhor adverte a sua igreja para que em seus lábios, para que em sua boca não venha haver a falsidade. Que esteja na vida do ímpio, que esteja na vida daquele que não adora a Deus, mas aquele que serve o Senhor, aquele que tem um respeito a Deus, em seus lábios não deve haver a palavra da falsidade. A pessoa falsa, ela usa de má fé e ela traz muitos prejuízos àqueles que fazem parte do seu rol de amizades. Veja bem que essa pessoa falsa, além dela trazer um problema para si próprio, ela também traz um problema para todos os seus amigos, para todos aqueles que fazem parte da sua vida, os seus familiares, os seus amigos de trabalho, de vizinhança. Todos eles são prejudicados, porque a pessoa que fala falsidade, ela é uma pessoa que não tem a direção de Deus. Ela é hipócrita, uma fraude, e lhe falta a verdade. Existem muitos falsos nos dias de hoje. Vejamos alguns deles, e eu quero a ajuda da igreja. Alguém procura para mim já aí no livro de Êxodo, capítulo 23, e o versículo 1, e nos aguarde aí para meditarmos na palavra do Senhor. Os falsos, ou os muitos falsos que existem nos dias de hoje, nós podemos assim classificá-los. Primeiro, existem os falsos boatos. São aquelas falações, aqueles falatórios que surgem do nada. São boatos criados por pessoas que tentam denegrir a imagem de outrem. A mídia, ela está repleta de falsos boatos. Os falsos boatos, ele denigre a imagem da pessoa. A igreja, ela tem que se afastar dos falsos boatos. Podemos falar somente aquilo que é fato e que traz a edificação da igreja, dos membros da igreja. Leia para nós Êxodo capítulo 23 e o versículo 1, por gentileza. Quem encontrou? Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão comigo para ser testemunha falsa. Amém. Não espalharás notícias falsas. Veja bem, a notícia, ela, se não for verídica, ela não pode ser espalhada. Ela tem que ser consumida, ela tem que ser desfeita. A notícia falsa, ela não pode andar na boca do crente. Ela não pode andar na boca do cristão. O homem, a mulher de Deus, ela transmite somente aquilo que agrada ao seu Deus, ao seu Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui no 23, 1 de Êxodo, diz: nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não se torne, igreja, a testemunha maldosa. Quem é o homem ímpio? Aquele que vive na impiedade, aquele que não teme a Deus, aquele que não respeita o seu próximo, aquele que não vive de acordo com os mandamentos do Senhor, com as prerrogativas da sociedade. Este é o homem ímpio. Você não pode segurar na mão dele. O que é segurar na mão dele? É andar em conchavo, é andar em amizade.
principalmente se for para se tornar uma testemunha maldosa. A igreja, ela é o sal. A igreja, ela é a luz. Ela tem que ser diferente. Ela tem um compromisso com Deus. Ela tem que brilhar. Ela tem que fazer a diferença. Amém? Então, na boca do cristão não pode existir falsos boatos. Amém? Aquilo que você ouvir na mídia, ouvir de alguém, antes de passar essa notícia, procure averiguar se realmente é fato, se realmente isto aconteceu, para você não vir denegrir a imagem de alguém. E os falsos boatos, eles ainda carregam processos. As pessoas podem entrar judicialmente contra qualquer uma que levanta uma calúnia contra ele. Amém? A lei nos dá esse respaldo. Portanto, a igreja não entre através desses fatos ou desses falsos boatos. Glória a Deus por isso. Também aqui podemos dizer que existem os falsos caminhos. Alguém procura para nós aí o livro de Salmos, o Salmo 119, o versículo 104. Veja bem, os falsos caminhos é quando a pessoa ela vive levando uma vida de falsidade. Ela é uma pessoa mentirosa. Ela tem um falso caminho diante da sociedade. Ela tem um falso caminho diante da igreja. Ela tem um falso caminho diante da sua família. É uma pessoa que não está com a veracidade da verdade ao seu lado. Ela tem um falso caminho. E o falso caminho dela pode levar a pessoa a uma punição severa. Ela pode vir a falecer. Ela pode vir a ser preso. Ela pode vir a ser processado. O falso caminho, ele é um abismo. Ele é um buraco que não tem fundo. Por isso, a igreja deve evitar os falsos caminhos. Se associar com pessoas que estão andando em falsos caminhos. Leia para nós o Salmo 119, o versículo 104, para nós, por gentileza. Ouvindo os teus preceitos, consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. O Senhor nos diz que Ele detesta todo o caminho da falsidade. Ou seja, Deus não está no falso caminho. Certo? Os falsos caminhos que existem aí, Deus não está com ele. Se essa pessoa que é mentirosa, se essa pessoa que vive na falsidade, está lhe arrastando para um falso caminho, aparta-se dele. Foge pela tua salvação. Escapa pela tua vida. Os falsos caminhos, eles não têm comunhão com Deus. O crente tem que andar no caminho da verdade, no caminho que conduz à salvação, no caminho que leva a Cristo Jesus. Lembre-se, você é a diferença no meio de uma sociedade que está se corrompendo. Seja diferente. Honre o teu Deus. Honre o nome de Cristo sobre a tua vida. Honre o compromisso que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás por ti. Ele derramou o sangue puro dele, o sangue carmesim. Ele perdeu ali para que você hoje pudesse testemunhar diante de toda a sociedade, diante dos seres viventes, que você crê em Deus e você é testemunha dele e a tua vida é exemplar. Amém? Mesmo que seja falho, você consegue manter o básico da vida exemplar. Glória a Deus por isso. Também podemos dizer nessa noite aqui que existem falsos cristos. E é isto que a igreja tem que tomar cuidado. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e o versículo 24, por gentileza, quem encontra para nós aí, e tome cuidado com os falsos cristos. Os falsos cristos, eles estão aí soltos em toda a face da terra. Poucos dias atrás estávamos aí acompanhando um noticiário na TV, aonde existe um tal de Henrique Cristo, que se intitula
Cristo Jesus, que veio para a salvação de todos. O Senhor Jesus Cristo já havia nos alertado disso aí, a respeito desses tipos que iriam aparecer. O reverendo Moon e outros que estão por aí soltos neste mundo, dizendo que é Cristo, operando milagres, operando maravilhas, mas que na realidade são lobos fantasiados de cordeiros, que querem enganar a igreja do Senhor e levar para a condenação eterna. E o crente tem que ficar esperto, principalmente agora que nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. O inimigo, ele vai usar das suas astúcias com mais eficácia. Cuidado, igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alertem, dê stop nessa situação dos cristos falsos que está por aí sobre a tua vida. Amém? Leia para nós Mateus capítulo 24 e o versículo 24, por gentileza. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam até os. Veja bem como esta palavra, ela nos adentra o coração. Ela nos adentra o coração. Porque surgirão falsos cristos. Jesus já nos alertou. E falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se, olha o se condicional, se possível, os eleitos. Quem são os eleitos? Todos aqueles que levantaram a mão e receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É você, igreja. Você que hoje segue a Cristo Jesus. Se possível, eles vão te enganar. Não tem lugar. Depende de você. Eles estão por aí, os falsos profetas. Estão soltos. Os falsos cristos. E vão surgir mais, fazendo até prodígios e maravilhas, como a palavra do Senhor nos ensina. Mas a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Amém? Glória a Deus por isso. Podemos também dizer nessa noite, a respeito dos falsos, que existem os falsos apóstolos. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 2, por gentileza. Queridos, o que é o apóstolo? O apóstolo é o mensageiro enviado para anunciar a mensagem de Deus. Mas veja bem que nós estamos falando nesta noite que existem falsos apóstolos. E como é que nós vamos descobrir se o cidadão, se a cidadã, ela é uma falsa apóstola ou um falso apóstolo? Observando os seus frutos, observando a sua maneira de viver na terra dos viventes. Leia para nós Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 2, por gentileza. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O que não pode suportar homens maus, o que puseste à prova, os que assim mesmo se declaram apóstolos, e não são, e o achaste mentirosos. Amém? E que não pode suportar homens maus. E que te pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Os falsos apóstolos, eles são maus. Os falsos apóstolos, eles são mentirosos. Eles falam e não cumprem. São pessoas da índole maldosa. Então, a igreja tem que tomar cuidado com esses que se dizem que foram enviados por Deus para pregar a sua bendita palavra. Veja o comportamento do cidadão, veja a maneira que o cidadão está andando, se ele está de acordo com todos os parâmetros, com todas as normas moralísticas da sociedade de uma igreja. Se ele não se enquadrar dentro deste perfil, ele é falso apóstolo. Ele é um mentiroso, ele é um malvado. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Podemos também dizer nessa noite a respeito dos falsos irmãos. 2 Coríntios,
capítulo 11, o versículo 26, por gentileza. Veja bem, falsos irmãos, hoje, como tem crescido, tem propagado-se o Evangelho, muitas pessoas têm se intitulado irmãos, têm se intitulado cristãos. Nós devemos tomar cuidado aí, que a Bíblia nos alerta que existe aqueles que são falsos. Aqueles que verdadeiramente não aceitaram Jesus em sua vida, em seu coração, que não houve uma regeneração por completa. Eles só foram simplesmente molhados na água, eles não foram batizados do Espírito Santo. Eles não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles simplesmente se macularam, eles simplesmente se lambuzaram. Não é verdade? Eles fizeram uma máscara para enganar outros que realmente têm um compromisso com Deus, para tirar algo que lhe venha satisfazer os seus anseios. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os falsos irmãos. Eles existem em todos os locais. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Nem todos que dizem Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, curamos em teu nome. Nem todos esses irão herdar o reino dos céus, porque a Bíblia diz que o Senhor diz: apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Então há uma diferença no verdadeiro irmão. O verdadeiro irmão, você vai ver o fruto de Cristo sobre a vida dele. Alguém exemplar, alguém diferente, alguém que compra e paga, alguém que assume um compromisso e honra. Hoje nós temos na sociedade muitas pessoas que se dizem serem homens responsáveis e na realidade não são compromissados com a sua palavra. Hoje dizem que vão fazer tal coisa e amanhã desviam. Dentro da política é o que nós mais temos. São pessoas que prometem e não cumprem. E os falsos irmãos, eles se enquadram todo este perfil. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 26, para nós, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 11, e o versículo 26. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha plantação, em perigos dos gentios, em perigos de perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos dos falsos irmãos. Amém? Veja bem que o apóstolo Paulo, o que ele nos diz aqui, o sofrimento de Paulo pelo amor ao Evangelho. Ele diz que ele sofreu muito em perigos dos rios, salteadores, entre patrícios, gentios, deserto, mar e em perigos entre falsos irmãos. Veja que já na época da igreja primitiva, esses falsos irmãos existiam. E hoje não é diferente. Ainda mais com o conhecimento da palavra, ainda mais com a iniquidade imperando, tão em atitude como ela está operando. Esses irmãos, eles não temem a Deus, esses falsos irmãos. Eles não temem. Eles estão ali interessados em dar de bem em algo. E a igreja tem que abrir o olho. A igreja tem que se alertar. Nem todo mundo que te dá a paz do Senhor tem paz do Senhor na vida dele. Nem todo mundo que se intitula evangélico é evangélico. É preciso se fazer uma autoanálise daquele que está do teu lado. Porque você pode estar colocando o inimigo ao teu lado. Alguém que vai lhe prejudicar. Por isso que a Bíblia diz que existem os falsos irmãos. Existe o joio no meio do trigo. E o Senhor Jesus diz que ele não arranca o joio para, porventura, não arrancar o trigo junto. Então, quando nós percebemos que no nosso meio, do nosso lado, está um falso irmão, o que nós devemos fazer? Orar, interceder a Deus por ele. Jejuar, pagar o preço, pedir para que realmente o Senhor venha entrar na vida dele e fazer uma mudança de vida, para que ele venha ser reconhecido como um verdadeiro irmão.
Até no meio da família, da parte de sangue, há falsos irmãos que são criados juntos, mas que futuramente, quando se tornam adultos, se prejudicam um ao outro. Traz fraude um para o outro. Pega um cheque emprestado e não paga, cria-se inimizade. Fere o irmão, maltrata o irmão, trai o irmão. Veja que essa falsidade no meio da irmandade, ela não só direciona para dentro da igreja, mas para dentro da família. A família hoje, ela está totalmente dividida justamente por causa desses falsos irmãos, essa falsa modéstia que existe no meio da família. E dentro da igreja também essas pessoas estão operando. São pessoas que não têm caráter, pessoa que não tem personalidade, pessoa descompromissada com a verdade. Homens e mulheres corruptas, homens e mulheres que estão olhando somente para os seus ventres, que não têm amor dentro dos seus corações. Amém, igreja? Vamos tomar cuidado com os falsos irmãos, como Paulo nos exorta, que desde a época da igreja primitiva, eles existem. E não é diferente hoje. Também falando a respeito da falsidade aqui nesta noite, nós queremos falar a respeito dos falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1. Os falsos mestres, quem são os mestres? Os mestres são os professores, são os instrutores, alguém que é conhecido como capitão, não é verdade? Veja bem, esses falsos mestres, eles têm o conhecimento, eles têm a habilidade de manipular as pessoas, justamente porque eles tiveram um estudo mais aprofundado dentro daquela área. E aí o que acontece? Você pensa que ele está te ensinando para o teu enriquecimento, mas ao contrário, ele está lhe ensinando para se enriquecer, para amanhã ou depois ele tirar proveito da situação. E a Bíblia nos adverte para nós tomarmos cuidado com esses falsos mestres, que amanhã podem prejudicar a tua vida. Veja aí quem encontrou para nós, 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1, por gentileza. Leia. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias doutrinadoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si os mesmos repentina destruição. Veja bem o que a Bíblia diz. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Veja que o camarada, ele aprendeu tanto a palavra, ele estudou tanto dentro daquela área, que agora ele vai conseguir introduzir na tua vida falsas heresias que irão destruir a tua vida espiritual. Irá te levar a perder a sua salvação. Ele diz, não, isso não tem nada a ver, não, isso aí não prejudica. Não, Deus não está pedindo isso para você. São os falsos mestres que estão com interesses em arrecadar algo para si. E eles não pensam na ovelha, eles não pensam nos alunos, eles não pensam nos discípulos, eles simplesmente querem tirar a lã da ovelha. Ele quer desviar o discípulo do verdadeiro mestre, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Cuidado com este instrutor, este professor, este capitão, cuidado. Se ele não estiver direcionado por Deus, se na vida dele o fruto não for um fruto condizente com as vontades, com a palavra de Deus, ele é falso. Amém? Esteja sempre ligado no trono da graça. Esteja sempre ligado
antenado na palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o leme do nosso navio. Glória a Deus por isso. Podemos também dizer nesta noite a respeito da falsidade que existem falsos profetas. 1 João, capítulo 4 e o versículo 1. Nos dias de hoje, não é de se estranhar que existem muitos falsos profetas. Tem muitas pessoas que nem aprenderam a palavra de Deus, mas ouviram alguém falando, porque quem tem ouvido, ouve e aprende, não é verdade? E aí, eles aprendem e andam por aí fazendo suas profecias da carne, destruindo vidas espiritualmente, prejudicando igrejas, prejudicando a obra de Deus. E a igreja, ela tem que despertar. Cuidado com os tipos de profecias que são usadas para ti. Cuidado com esses profetas de Baal da última hora. Esses homens e mulheres que querem simplesmente para eles holofotes, que querem somente para eles palmas, honras. Eles não estão nem aí preocupados como irá ser a tua caminhada para a presença de Deus. Eles querem te enganar, porque eles são falsos profetas. Leia para nós 1 João capítulo 4, versículo 1, quem encontrou por gentileza, e outro procure para nós Mateus capítulo 7 e o versículo 15, para entendermos a finalidade desta palavra. Leia. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja que eles estão por aí, em qualquer lugar que você chegar, ele vai estar aí, profetizando, profecias da carne, profecias do inimigo. Por isso tem que provar o Espírito, saber se realmente é de Deus ou se não é. Leia para nós Mateus capítulo 7 e o versículo 15. Acautelai principalmente os falsos profetas que brilham perdoando os ouvidos, mas que são loucos, devoradores. Amém? Acautelai-vos dos falsos profetas. Olha o que a Bíblia diz. Eles vêm disfarçados de ovelha. Ovelhinha mansinha, quietinha. Mas que por dentro são lobos roubadores. A Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecerei. É falso você conhecer um falso profeta. A igreja tem que tomar cuidado. Eles estão soltos. Eles só vão sair da face da terra quando se consumar o século. Como a palavra nos ensina. Quando a igreja for arrebatada. Assim mesmo eles estarão aqui. Quando a igreja for arrebatada. Só quando vir a consumação de tudo. Então cuidado. Eles existem. Eles estão por aí. Amém? Glória a Deus por isso. Para nós encerrarmos nesta noite aqui, queremos também falar a respeito da falsidade das falsas testemunhas, como foi a leitura introdutória. Mateus capítulo 26, o versículo 59 e o 60, a parte A somente. Porque essas falsas testemunhas, elas não estão preocupadas contra quem ela vai levantar a calúnia. Se ela, porventura, não for com a tua cara, não for com a tua pessoa, ela vai ser uma falsa testemunha contra ti. Ela vai se associar com o trem para lhe prejudicar, para denegrir a tua imagem. A falsa testemunha, ela é a imagem de Satanás. Ela é a imagem do diabo. Ela mente descaradamente. Ela não está nem aí. Principalmente se for para tirar um lucro em cima disso. Ela vai procurar de toda maneira te denegrir. Na tua área profissional, ela vai trabalhar se porventura ela estiver alvejando aquilo que tu estiver exercendo. Toma cuidado com essa falsa testemunha.
ela pode prejudicar o teu relacionamento amoroso, o teu casamento, o teu namoro. Ela pode lhe prejudicar espiritualmente. Ela pode inventar uma mentira e se associar com outras testemunhas e denegrir a tua imagem, o que vai ferir o teu coração, e a tua vida espiritual vai ser prejudicada, que você pode vir até a duvidar do teu Deus. A falsa testemunha é um elemento sem o amor de Deus. Leia para nós Mateus, capítulo 26, o versículo 59 e o 60, a parte A somente. Leia, quem voltou. Não encontraram? Isso. Ora, os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos e todos os reis estavam falsos testemunhos contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Então, isso aí. E o 60 também, só a parte A. E não o achavam, apesar de se apresentarem testemunhas falsas. Amém. Veja bem o que a palavra diz. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus. Veja bem que aqueles sacerdotes daquela época, por inveja ao que o Senhor Jesus Cristo representava naquela época, representava naquele ponto ali, eles procuraram testemunhas falsas para que viessem acusar a Jesus. Eles queriam denegrir a imagem de Jesus. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, pessoas se levantaram contra ele, Deus, Deus Filho, imagine a você o que é que essas pessoas podem fazer contra ti. Veja bem, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas contra Jesus. Neste exato momento que nós estamos aqui dentro da igreja, adorando a Deus, aprendendo do Senhor, o inimigo pode estar aí fora, levantando falsas testemunhas contra a nossa pessoa. Ele pode estar querendo nos denegrir. O inimigo, ele não está satisfeito que você está cultuando a Deus, que você está na casa de Deus adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O inimigo, ele não fica satisfeito da igreja na face da terra. E ele vai usar pessoas para se levantar falsamente contra você e denegrir a sua imagem. Ele não quer saber, ele quer te destruir. E você tem que tomar cuidado, você tem que estar olhando para o autor e consumador da sua fé. Você tem que estar seguro na mão de Deus. Porque se essa falsa testemunha se levantar contra ti, Deus vai lançar ela por terra, mas para isso você precisa estar em comunhão com o teu Deus. Você precisa estar com a tua vida no altar. Porque a falsa testemunha, ela só prevalece se o teu altar estiver danificado. É por isso que é importante, igreja, que você venha estar orando, que você venha estar jejuando, que você venha estar buscando a santidade para a tua vida, que você não venha dar lugar para o diabo. O diabo precisa somente de uma brecha para destruir você, a tua vida, a tua família. Não dê lugar para o príncipe das trevas. Não tire o anjo que está ao redor de ti te protegendo. Deus é contigo. Deus é contigo, igreja. E nos teus lábios nunca venha ser uma falsa testemunha, mesmo que alguém venha lhe oferecer bônus, dinheiro, tentar te corromper de alguma maneira, alguma vaga profissional. Não se associe com ele para se tornar uma falsa testemunha contra o justo, contra o inocente.
Porque a falsa testemunha é filha do capeta. Não deixa que isso venha estar sobre a tua vida. Lembre-se que nós lemos nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 21, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A palavra do crente, ela tem que ser verídica. Não deixe, igreja. Em nome de Jesus. Os falsos existem por aí. Você está vivendo no meio dos falsos. Não tem para onde correr. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, a falsidade vai estar nos rodeando. Ela não pode entrar dentro do nosso coração. Ela não pode fazer parte da nossa vida. Não vamos ser testemunha falsa, não vamos deixar que a falsidade impere no nosso viver. Amém, igreja? Concluímos que a falsidade é o mal iminente que cresce assustadoramente, corrompendo a humanidade e levando a um precipício sem volta. Não adianta. Ela entra, ela corrompe e ela vai levar a um precipício que não tem volta. Uma vez falso, falso para sempre. Só o sangue de Cristo Jesus para mudar a situação. A Bíblia relata em Provérbios 38, afasta de mim a falsidade e a mentira. É isso que nós temos que pedir a Deus. Senhor, afasta de nós a falsidade e a mentira. Oh, aleluias! A igreja não pode, não deve cair na falácia da falsidade. Não pode e não deve. Vamos viver o sim, sim e o não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Deus em Cristo Jesus os abençoe. E que esta palavra, ela fique guardada em vossos corações e na prática do nosso dia a dia, até que a trombeta venha soar e nós venhamos a ser arrebatados desta terra de pecado, aonde o príncipe dela está atuando. Amém? Vamos nos colocar de pé e fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, honra, glória e louvor para o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos abençoado nesta noite, falando aos nossos corações, Senhor. A tua semente foi semeada, Senhor, que ela venha crescer e venha dar fruto para a glória do teu bendito nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Quinta-feira estaremos aqui completando um ano da Igreja Evangélica Assembleana no Distrito Federal. No Distrito Federal. Aleluia. É motivo de gozo, é motivo de alegria. Porque nós perseveramos esses 12 meses, chorando, sorrindo, na luta e na bonança, e estamos completando o ano. Esta família reunida aqui a serviço do Deus Criador. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. E a irmã Iraci, a missionária, essa varoa valorosa, estará aqui na quinta-feira, na direção deste bendito trabalho, para a glória do Deus vivo. Amém? Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.